E a gente vai agora a Brasília, Adriana. Já conosco aqui, nosso repórter Antônio Maldonado, para falarmos sobre a expectativa para essa semana lá na capital. Hoje é aguardado o retorno do presidente Jair Bolsonaro, que passou a semana de Réveillon no litoral aqui de São Paulo. Como é que estão as coisas por aí, Maldonado? O presidente já chegou? Ainda não, viu, Vitor? Bom dia a você, Adriana, todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal da Manhã. A expectativa, como você bem disse, é que o presidente Jair Bolsonaro retorne a Brasília ainda nesta segunda-feira. Pelo menos essa é a informação aí da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro foi para o Guarujá e para o litoral paulista na segunda-feira passada, então hoje dá certinho uma semana aí dessa folga que o presidente tirou, enfim, esse período de descanso agora que ele tem que retornar a Brasília, como lembrou aí agora a Denise, com uma série de assuntos bastante ácidos para serem resolvidos por ele. O principal deles justamente é a eleição para a presidência da Câmara e do Senado. O presidente Jair Bolsonaro, o governo de maneira geral, não interfere oficialmente nesse processo de eleição lá no Congresso Nacional, isso já é uma tradição, o Palácio do Planalto tenta ficar isento, mas de qualquer forma a gente sabe que os presidentes, enfim, os governos sempre têm um candidato de preferência. No caso da Câmara dos Deputados, esse candidato de preferência é o deputado Arthur Lira, que representa ali o chamado Centrão e se comprometeu com o presidente Jair Bolsonaro em colocar em votação pautas que o atual presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, tem segurado, como, por exemplo, a proposta que cria uma espécie de comprovante de voto, a chamada PEC do voto impresso. Isso é algo que o presidente vem defendendo. O presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que se não tiver o voto impresso, não teria como ter eleição aí em 2022. Então essa é uma das questões mais caras aí para o presidente Jair Bolsonaro e que, se ele conseguir eleger, por exemplo, o deputado Arthur Lira lá na Câmara dos Deputados, deve ser sim colocado em votação. Contra Arthur Lira deve disputar aí o deputado Baleia Rossi, que é o candidato escolhido pelo atual presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e também representa uma frente de partidos aí composta, inclusive, por legendas de esquerda e de centro. Esse é o cenário ali na Câmara dos Deputados. Já no Senado, a questão ainda está menos resolvida, vamos dizer assim. A gente ainda não tem os candidatos oficiais, mas a gente sabe que muito provavelmente o próximo presidente do Senado, eleito em fevereiro, será aí um parlamentar do MDB. O MDB do Senado especialmente conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, aqui do Palácio do Planalto. Alguns líderes do governo lá no Senado Federal são justamente parlamentares do MDB, e o MDB tem a maior bancada, que tradicionalmente, então, garante aí ao partido o direito de eleger o presidente da casa. Esse é o cenário aí que a gente tem neste momento, há um mês da eleição, que ocorre logo na volta dos parlamentares do recesso parlamentar, ali no início de fevereiro. E por que, Vitor e Adriana, que é importante que o presidente Jair Bolsonaro e o Palácio do Planalto, o governo de maneira geral, consiga eleger esses aliados? Porque o governo precisa que o Congresso caminhe, avance em pautas consideradas essenciais para que o Brasil recupere justamente a atividade econômica, como lembrou bem aí a Denise Campos de Toledo. Então, pautas como a reforma tributária, aquela reforma administrativa que também nem chegou ao Congresso ainda, precisam andar nos próximos meses. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse que essas matérias são essenciais para a recuperação econômica do país. Então, eleger um aliado ali no Congresso, aliados no Congresso Nacional, é uma estratégia considerada essencial para o governo federal, para que ele consiga, de fato, avançar na questão econômica. Então, o presidente Jair Bolsonaro retorna hoje dessa semana de folga que tirou aí no litoral paulista, causando aglomerações, enfim, nadando, pescando. A gente viu aí o presidente Jair Bolsonaro, as notícias que saíram do presidente fazendo uma série de atividades, sempre causando muita aglomeração, nunca ele próprio usando máscara, e geralmente as pessoas próximas a ele também sem aí o equipamento de proteção. Mas a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro considera que, pelo fato de já ter tido a Covid-19, não tem, então, que se preocupar em relação a essa proteção, em se proteger. Ele volta hoje para Brasília, mas não quer dizer aí que vai ter tranquilidade nesse próximo mês, não, viu, Vitor? Porque, de fato, muitas coisas precisarão passar pela mesa e pela caneta do presidente Jair Bolsonaro, como, inclusive, uma possível definição sobre o início da vacinação contra a Covid-19 aqui no país.